Eu quero compartilhar com você nessa tarde a alegria do meu coração de sermos uma igreja vitoriosa. Vitoriosa porque é formada por ovelhas que servem o pastor Jesus Cristo, o pastor supremo. São ovelhas que têm pastor, que têm o pastor Jesus presente em qualquer lugar ou em quaisquer situações. Mas a alegria que eu me refiro é a alegria de uma grande vitória que nós, como Igreja do Senhor, comemoramos. Nós comemoramos agora a vitória sobre essa Covid-19 que foi contraída por duas ovelhas nossas, o Carlos e a Shirlene. E estes nossos amados irmãos, irmão Carlos, irmã Shirlene Kiel, são irmãos do ministério, são diáconos da igreja, ele diácono, ela diaconisa, servem ao Senhor com alegria e venceram a Covid. Glórias a Deus. Eu sei que essa alegria é compartilhada por muitos amigos deles e em especial pela família renovada. Irmã Shirlene, graças a Deus, ela se curou em casa mesmo, seguindo as recomendações médicas, também as recomendações da vigilância sanitária, e ela venceu a Covid já por declaração médica. Irmão Carlos, Deus queria levá-lo a uma experiência mais de perto, né? Uma experiência no vale, porque hoje nós vamos falar a respeito deste salmo, o Salmo 23. Irmão Carlos, ele relata o grande milagre que recebeu, saindo daquela UTI, onde passou muitos dias, mas venceu. Nós louvamos ao Senhor Jesus por todos os amados renovados que estiverem em oração. Compartilhamos também na nossa regional da Igreja Presbiteriana Renovada. Nossos pastores, irmãos, também estiveram orando. E a gente faz isso, oramos por outros de longe e outros de longe acabaram orando por nós também. Irmão Carlos, graças a Deus, ele saiu da UTI, ele já está declarado livre, vitorioso. E nós louvamos ao Senhor por essa grande vitória. Aleluia! É certo, querido, que o crente, ele não morre antes da hora. O crente em Cristo, o crente verdadeiro em Cristo, ele só morre quando é chamado para entrar no repouso eterno. Senão ele é mantido aqui. Deus não chama de volta o seu embaixador se não for para o descansar. E o seu embaixador não sai da milícia celestial aqui na terra enquanto ele não é chamado. Então, querido, aquele que tem o Senhor Jesus, ele passa por vales, por dificuldades, mas ele só morre quando é chamado pelo Senhor. Aí você pode dizer, mas pastor, eu sei de criança, crente, Jesus, que morreu. É porque Deus concedeu por um pouco de tempo só e ele chamou de volta. Mas também, querido, a saudade, a dor
É grande nos nossos corações quando alguém parte. Mas a palavra nos ensina a não vivermos temerosos. O crente, ele não vive temeroso. O crente é destemido. Por quê? Porque o crente, ele tem a certeza de que o Senhor começou a contar a sua história nova a partir do dia que ele recebeu Cristo como Salvador. Nasceu na família de Deus, nasceu de novo. Mas enfim, querido, eu quero registrar minha alegria aqui, publicamente, pela cura do irmão Carlos, que eu e a irmã Shirlene Terezinha aqui. Deus os abençoe grandemente se eles estiverem assistindo. Vai meu grande abraço para eles. E com certeza, um abraço cheio de alegria. Mesmo à distância, sem podermos nos abraçar fisicamente, assim mesmo é válido, porque maior é aquilo que nos move, o amor de Deus. Mas eu quero nessa hora compartilhar com você um versículo da palavra em Salmo 23, apenas o verso 4. Diz assim o versículo da palavra de Deus: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, pois tu estás comigo. Sua vara e cajado me confortam. Aí na sua casa, não sei onde você está agora, aonde você estiver, repita comigo agora. Vamos lá. 1, 2, 3. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Diga, não temerei nenhum mal. Diga, pois tu estás comigo. Diga, sua vara e seu cajado me confortam. Que maravilha! Olha aqui, meu querido irmão, amigo, você que está conectado por esta live no Facebook, tudo que Davi, nesse salmo, ele fala neste versículo, é devido à sua declaração de abertura deste salmo. Na abertura, ele diz: o Senhor é o meu pastor. E agora aqui no versículo de número 4, ele está dizendo: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Não temerei mal nenhum. Interessante que quando se fala da sombra da morte, me faz recordar um outro salmo, o Salmo 91, que nos diz em um dos seus versículos que o Senhor nos guarda na sua sombra. A sombra de Deus, ela nos cobre. Então estes dois textos, eles são correlatos no sentido de que por um lado existe o vale da sombra da morte, existe a sombra da morte. Mas por outro lado existe a sombra do Onipotente. O que é que nós cremos na nossa vida? Nós cremos e tomamos posse para nós da sombra da morte ou da sombra do Onipotente? O salmista, ele ainda que passasse pelo vale da sombra da morte, sugere que a sua fé era a sombra do Onipotente. Tudo flui aqui, querido, de uma relação direta, uma relação pessoal com o Senhor.
pessoal como seu pastor. É tão bom ter um pastor. Pastores aqui na terra. Que maravilha! Um abraço aí para cada pastor que porventura vir esta live. É tão bom ter um pastor. O pastor também tem um pastor sobre ele. E todos nós temos ao nosso dispor o Supremo Pastor. Aqui, queridos, nesse versículo, Davi, ele fala do que essa relação ovelha e pastor significa. O que essa relação ovelha e pastor significa quando se passa pelo vale da sombra da morte. Querido, quando se passa pelo vale da sombra da morte, faz muito sentido termos o nosso pastor. Ser crente, servir a Deus, não significa, meu querido, isenção de tribulações, de lutas, de sofrimentos. Servir a Deus significa que no vale da sombra da morte o Senhor estará conosco. E também aqui nesse texto a palavra não está nos garantindo que nós não caminharemos por este vale. Eu não vou caminhar pelo vale porque Jesus já caminhou por mim. Querido, Jesus morreu na cruz por mim e ponto. Mas uma coisa eu lhe digo: caminhar pelas pegadas dele faz parte. Jesus disse: aquele que quiser seguir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Na verdade, aqui, querido, as palavras de Davi implicam que em algum momento ou outro nós iremos passar por este vale. Eu fico tão triste quando vejo alguém acusando o outro, alguém denegrindo o outro, alguém subestimando o outro, alguém se exaltando sobre o outro, como se ele nunca fosse passar por vales nenhum aonde haveria sombra da morte. Todos nós somos caminhantes, não sabemos o caminho, se ele vai para cima, se ele vai para baixo, lá na frente. Conhecemos o aqui e agora. Quem sabe no aqui e agora você esteja num vale, esteja bem dentro de um vale, no fundo de um vale. Mas eu quero dizer para você que você não conhece, daqui a pouco o caminho ele subirá e você chegará à planície novamente. E você vai ter a vitória sobre este vale que você passou e vai dizer: neste vale não passo mais. Por quê? Porque eu estou sempre em frente. É como o rio, querido. As águas do rio nunca passam pelo mesmo lugar outra vez. Ela sempre vai passar, vai seguir. A nossa vida na terra é um seguir. Haverão outros vales, mas este terá ficado para trás. O vale da sombra da morte não é apenas ou principalmente, querido, a experiência da morte física, quando a nossa vida na terra ela termina. Em outros lugares das Escrituras, a mesma frase, a sombra da morte, ela é aplicada a situações da nossa vida atual. Situações do cotidiano, querido. E na verdade pode haver muitas ocasiões
nessa vida cotidiana, nessa vida que caminhamos, nessa vida que vivemos o dia a dia. Muitas ocasiões em que ou passamos ou passaremos pelo vale da sombra da morte. Ocasiões de luto, que dor, que tristeza, solidão, aquela pessoa que acha que ninguém lembra-se dele, todos o esqueceram, doença, como essa que estamos a enfrentar nesses dias, provocada pela Covid-19, comorbidades, elas vêm à flor da pele e muitas pessoas não resistem. Perseguição. Quantos talvez estejam desanimados? São vales da sombra da morte. O Senhor não promete que não caminharemos por este tipo de vale. Muitas pessoas que pregam a Bíblia, elas omitem as verdades da palavra. A palavra de Deus é a verdade, mas a verdade anunciada apenas em parte, a verdade omitida pelas suas partes, é muito ruim, porque a mesma palavra que nos promete a coroa da vida, ela diz ser fiel até a morte. E o ser fiel, querido, implica em sofrimento às vezes, em dificuldades às vezes. O Senhor não nos promete que não passaremos, que não caminharemos por esses tipos de vales que a gente muitas vezes se lamenta de estar caminhando ou passando por eles. O que Ele promete é que estará conosco. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não importa, querido, o quão seu vale esteja sendo profundo. Nenhum vale é profundo demais quando se tem o Senhor como nosso pastor. Nenhum vale é profundo demais quando Ele prometeu estar com a sua ovelha. E você, ovelha, receba essa promessa dele na sua vida. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias da vossa vida. Para quem ele falou isso? Para os discípulos, para as ovelhas, para os Davis. Você é capaz, querido, de sair desse vale, porque Ele está com você. Não temas, não viva temeroso, seja destemido. Ai meu Deus, se eu for à igreja e de repente pego lá coronavírus. Querido, não viva com temor, viva com fé. Viva com fé. A palavra do Senhor Jesus disse: de sorte que nenhum fio da vossa cabeça cairá sem um propósito de Deus. Querido, Deus só vai permitir o que Ele tiver propósito na tua vida. Por isso não fuja dele. Ele promete estar com a sua ovelha e você é a ovelha.
Ele tem a sua vara e o seu cajado continuamente, diz o Salmo 23, à nossa disposição. A sua vara e o seu cajado me consolam. Olha só, que tipo de consolo traz uma vara? Que tipo de consolo? O cajado até vai lá, mas vara trazer consolo, conforto. A tua vara e o teu cajado me confortam. A vara, querido, representa a disciplina. Deus nos corrige para que nós não nos percamos na vida. Deus nos corrige para que nós aprendamos o seu caminho, para que nós valorizemos o que recebemos dele. E o cajado representa o apoio de Deus. O cajado representa o seu apoio na sua vida. Deus está colocando o cajado dele à sua disposição, querido. Ele está colocando o cajado à disposição da sua ovelha. É significativo nós observarmos que a vara nesse Salmo 23, nesse versículo, ela vem antes do cajado. E isso é proposital na Bíblia. Não é o teu cajado e a tua vara me consolam. É a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe por quê? Existiu o propósito de que essas duas ferramentas viessem uma após a outra na ordem em que está apresentado na Bíblia? É porque, queridos, se nós queremos o apoio de Deus, nós devemos primeiro nos submetermos à sua palavra, à sua disciplina, o seu ensinamento. O nosso mundo atual está, querido, jogando todos os princípios e valores bíblicos na lata do lixo. E muitas vezes nós, povo de Deus, sem maldade nenhuma, é claro, acabamos indo compartilhar coisas sem ao menos analisarmos a que se refere, o que quer dizer. Você sabe qual é o papel de um embaixador? Quando o embaixador é perguntado, o que você acha, embaixador, de determinado assunto assim, assim? Às vezes em uma circunstância que está acontecendo um levante naquele país, o embaixador ele diz, olha, eu não tenho opinião própria para expressar, mas a posição do governo que eu represento é X. Chegou a hora, querido, de nós nos submetermos à disciplina de Deus, à vara de Deus, à palavra de Deus, e deixarmos, querido, de compactuarmos com desvalores, com quebra de princípios que estão por essa terra toda. Nós vemos, inclusive, querido, pessoas que levam o nome de pastor na mídia atual, nas notícias atuais, porque matou alguém, porque armou um complô para a morte de um outro pastor, de um marido. Outro porque acabou fazendo corrupção. E por aí vai, querido. São quebras de princípios, de valores. A morte e a vida, Deus coloca diante de nós. E Ele diz em sua palavra, eu coloco diante de ti a morte e a vida, a bênção e a maldição.
escolha a bênção para que viva. E quando ele diz, coloca a bênção diante de nós e a maldição, e ele diz para escolher a bênção, ele não está falando sobre cura, ele não está falando sobre prosperidade, ele não está falando sobre portas de trabalho novas, ele não está falando de casas boas, de carros, ele não está falando disso. Ele está falando da bênção de ser um ministro da sua palavra. A bênção de ser um militante do Evangelho. Paulo ele diz, aquele que milita a milícia do Evangelho não deve se embaraçar com as coisas desta vida. Que coisas ele está dizendo? As quebras de princípios, de valores bíblicos. Querido, então se nós queremos o apoio dele, nós precisamos nos submeter à sua disciplina, à sua palavra. A sua palavra, ela nos levará à entrada do céu. Com a palavra, até o céu. Sem a palavra, perdido pelo meio do caminho. Querido, vou concluir. Com base em tudo isso, a sua presença conosco é garantida, mesmo no vale mais escuro e mais sombrio e mais profundo. Paulo é um exemplo de alguém que soube servir a Deus da planície, mas também soube servir a Deus passando pelo vale. E ele acabou tombando um dia num vale, na cidade de Roma. Ele acabou morrendo no vale. Mas, ao morrer, todos já haviam recebido a mensagem dele dizendo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Não seja um homem de fé, uma mulher de fé apenas na planície. Seja um homem de fé, uma mulher de fé, mesmo que no vale, mesmo que as circunstâncias sejam como aquela que Abacuque mencionou. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, no curral não haja vaca. Não conheço a sua situação, mas eu sei que Jesus conhece.